Bora lá para o nosso último e derradeiro bloco, né? Eu tinha dito que essa aula ia ser mais rápida, eu realmente imaginei que ela seria, mas no fim, né, vai ficar ali mais ou menos no nosso tempo regulamentar, no nosso tempo normal. Buenas! Vamos lá, número 2. Vamos ver 7 questões, então temos aí 6 questões para falarmos ainda nesse bloco. De acordo com a Lei Federal 13.869 de 2019, crime de abuso de autoridade, é incorreto afirmar que... Lembram aquilo que eu sempre digo, né? Se ainda não ouviram me dizer, ouçam agora. Você pega a caneta e faz um risco, riscando a tua prova e passando esse risco pelas questões. Por quê? Porque você está fazendo a prova cansado eventualmente, ansioso, com medo, nervoso. Você pode estar assim, eivado de muitos sentimentos que podem sim te dar um bloqueio. Tu começa a ler, achou uma correta e é gol. E aí depois tu vai passar o gabarito, vai olhar e vai ver, não, eu não posso ter errado, isso aqui não fui eu. Isso aqui não fui eu, baixou um negócio em mim, uma entidade veio, né? A entidade do vou te deixar idiota e eu não fiz isso. Então faz o risco, velho, faz o risco, né? Eu já conversei com muitos e muitos alunos, né, que me dizem assim, não, Brandão, esse é o tipo de coisa que eu não erro. Até o dia que erre, sabe? Não, pra quê? Faz a porcaria do risco, te garante, tá? Então vamos lá. É para trabalharmos com a incorreta. A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contado da data que se esgotar o prazo para recebimento da denúncia. Vejam que aqui o examinador fez uma pegadinha, de leve, marota, porque tá quase tudo certo nessa alternativa, né? Ação penal privada será exercida no prazo de 6 meses. Será. Contado da data, ele vai pegar a data, maravilha, que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia, que são aqueles prazos de 5 ou 15 dias para o Ministério Público. Por acaso, está aqui em cima, né? Por acaso está aqui acima o parágrafo 2º do artigo 3º, né? Oferecimento da denúncia. Então aqui de cara é a letra A, certo? Vamos lá, vamos ver o que tem de errado nas demais. Letra B. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não. Correto, né? Uma alternativa genérica, mas correto. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade, vedando-se assim o chamado crime de hermenêutica. Perfeito. Perfeito, né? A lei traz essa impossibilidade de incriminação quando houver isso, né? E alguns autores apelidam essa possibilidade, se houvesse, de crime de hermenêutica, de crime relativo a uma interpretação equivocada. Não há essa possibilidade. Os crimes previstos na referida lei são todos dolosos. Olha aí, ó. Olha todos aí, ó. Ah, mas será que são mesmo? São. Falamos disso. Muito importante, inclusive. Os crimes previstos na referida da lei são de ação penal pública incondicionada. É isso. Obedece à regra geral. Perfeito. Número 2, letra A, é gol. Número 3. Analise os itens e assinale a alternativa correta de acordo com a lei de abuso de autoridade. A pena para aquele que decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais é detenção de 1 a 4 anos e multa. Ele está informando. Isso aqui, por acaso, é o crime do artigo 9º, tá? Que eu vou colocar aqui, já coloquei aqui, no slide seguinte para nós analisarmos. Então vamos lá, porque ele vai perguntar o seguinte, ó: incorre nas mesmas penas a autoridade judiciária que dentro de prazo razoável deixar de. Então, o que ele está querendo que tu saibas são os subtipos do artigo 9, porque o artigo 9 ele está te dando,
certo? Então a gente lê com mais atenção, porque sempre há algum tipo de conexão entre o caput do artigo e os seus derivados em um parágrafo. A pena para aquele que decretar, juiz, medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais é de detenção de 1 a 4 anos. Então ele está se dirigindo à autoridade judiciária. Isso aqui é uma baita pista. E é assim que a gente vai digerindo a prova. Então vamos lá. Número 1. Tá? Deixa de comunicar imediatamente a execução da prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou. Isso aqui é o tipo de atitude, tipo de dever que a gente estabelece para um magistrado? Não. Porque tem que comunicar para o magistrado. Então, a número 1 não é. Ela é, inclusive, de um crime que a gente analisou, né, que está lá no artigo 12. Incorre nas mesmas penas a autoridade que deixar de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder a liberdade provisória quando manifestamente cabível. Opa! Isso aqui é de juiz. Porque é um juiz que substitui a prisão preventiva, por exemplo. Então, possivelmente certo. 3. Deixa de entregar ao preso, no prazo de 24 horas, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas. Isso aqui é atividade de juiz? Não. É claro que vocês podem se perguntar, mas será mesmo que tem essa relação? Normalmente a relação é direta, pessoal. Tá? E aqui na lei de abuso de autoridade, isso vem forte nos artigos, certo? E isso aqui nós já estudamos. É no artigo 12, no mesmo artigo 12. Bom, todos os itens estão incorretos. Possibilidade que fica para ti, né? Maldito examinador. Apenas o item 2 está correto. Você tem que ficar em dúvida entre essas duas. Vejam o que esse examinador fez, né? Correto, correto, incorreto, correto, incorreto. Por isso que vocês têm que ler as questões de prova com calma, com tranquilidade, para não dar porcaria. Porque isso aqui é uma questão mal feita, isso aqui não deveria estar assim, está cobrando uma atenção exacerbada de vocês, não está trabalhando com mérito, mas as questões de prova às vezes se apresentam assim. Tudo bem, que era essa banca aqui, né? Avança. Que não avançou, né? Que não progrediu. Então vamos lá. Você ficaria na dúvida, a menos, claro, que você, né, tivesse já bem em mente o artigo 9º da lei. E sim, a número 2 está correta. E sim, a número 3 aqui é letra D. E aí, claro, trouxe aqui para a gente examinar. Crime do artigo 9º. Decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Né? Dirigida diretamente ao magistrado. Incorre nas mesmas penas a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal. Sim, prisão ilegal deve ser relaxada, não é revogada. Substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. Né? Essa possibilidade é sempre um dever de ser analisada. Deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Os juízes não gostaram muito deste crime, certo? Mas vejam, assim como os policiais ficaram, né, com vários crimes ali sob a sua possibilidade, nada mais justo que também, então, né, termos alguns cuidados com a autoridade judiciária e suas decisões. O termo manifestamente, né, é um termo que pode, sim, aqui já excluir as possibilidades de incriminação, sem contar com a questão do dolo específico, que salva
que salva. E aí, por exemplo, um magistrado, a gente pode analisar o conjunto das suas decisões para justamente podermos tentar interpretar melhor a questão do seu dolo. Perfeito? Bom, bora lá para número 4. Qual é a penalidade prevista pela lei de abuso de autoridade para aquele que deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal? Vejam, nós examinamos esse crime. Esse crime é o crime do artigo 12. Né? Vocês percebem aqui que essa banca avança tinha um examinador, né, que ou ele não entende nada de direito penal, ou ele realmente é um sujeito absolutamente pouco criativo, descompromissado. Né? E sim, tem que se falar. Mas essas alternativas são maravilhosas para que tu acertes essa decisão que está pedindo a pena. Está pedindo a pena. Vamos lá. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Isso existe? Existe. Vimos as penas que existem dentro da lei. 6 meses a 2 anos e multa, 1 ano a 4 anos e multa, 3 meses aqui a 1 ano e multa. São 3 penas, sendo que uma delas é só para um crime. Vamos lá. Reclusão já não existe. Prestação de serviços à comunidade e multa. Não tem nenhum crime com pena restritiva de direito sendo aplicado diretamente no preceito secundário. Só em razão de substituição. Então, essa aqui já está errada. Detenção, existe de 6 meses a 8 anos. Não, isso aqui não existe. Reclusão de 2 anos a 4 anos. Reclusão e 2 anos, tá tudo errado. Logo, letra A. Só com a nossa informação geral. Tá? Não vai ser sempre assim que seremos salvos, mas vejam como é importante nós fixarmos este ponto do entendimento geral. Aqui coloquei o artigo 12 e aqui coloquei 6 meses a 2 anos e multa. É exatamente o que vimos. Número 5. Nos termos da lei, poderá ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, entre outros. Vejam, uma questão para técnico judiciário, tudo bem, mas da VUNESP, uma barbada. Quem pode ser sujeito, dentre outros, ou seja, a alternativa não vai completar tudo. A administração pública indireta? Não, a administração não. Indivíduo que faz parte da administração, tudo bem, mas a administração não. Os membros do Poder Judiciário? Olha, os membros do Poder Judiciário, sim, é a certa, já vamos marcar aqui. Os membros de poder, todos. Né? As pessoas jurídicas? Não. A administração pública direta? Não, e vejam que se essa fosse certa, a A também seria, né? Porque a indireta sempre está acompanhando a direta. Os integrantes dos órgãos de imprensa? Mas aí não, né? Então, número 5, letra B. Essa é uma das questões, com certeza, aqui para nós, mais fáceis. Número 6, vamos de FGV. No exercício de suas atribuições no cargo de analista do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, Valéria praticou a conduta que configura crime de abuso de autoridade, sendo certo que ela assevera que estava no estrito exercício do dever legal. Vocês viram que o examinador não manja muito de teoria do delito, né? Estrito exercício. Mas tudo bem, vamos deixar assim, né? Será que ele quis dizer estrito cumprimento de um dever legal, de repente? Mas tudo bem, vamos lá. Quando eu resolvo questão, eu sou chato. Considerando que foi instaurada a respectiva persecução penal,
e que a referida conduta também é passível de responsabilização na esfera administrativo-disciplinar, essa informação aqui é importante, vamos sublinhar. À luz das normas constantes no aludido diploma, é correto afirmar que, bom, vamos lá. Nenhuma sentença absolutória penal poderá repercutir na esfera administrativo-disciplinar. Não. Sentença absolutória pode sim, algumas. De início, nós já temos a inexistência do fato ou a negativa de autoria. Né? Vamos para B, então. Apenas a sentença que absolva valer em razão da negativa de autoria pode refletir-se na esfera administrativo-disciplinar. Não, inexistência do fato também. Então, já temos duas erradas. C. A sentença penal que reconheça que Valéria atuou, agora sim, no estrito cumprimento do dever legal, faz coisa julgada na esfera administrativo-disciplinar. Sim, a sentença que absolve o indivíduo pelas excludentes de ilicitude, exercício regular de um direito, estrito cumprimento de um dever legal, legítima defesa, estado de necessidade, faz coisa julgada na esfera civil e na esfera administrativo-disciplinar, número 6, letra C. Perfeito. Vamos seguir aqui. Qualquer sentença absolutória de Valéria repercute na esfera administrativo-disciplinar, ainda que em decorrência de ausência de provas. Não. Já vimos isso. E a sentença criminal, seja condenatória, seja absolutória, não pode repercutir na seara administrativo-disciplinar relacionada a Valéria diante da independência das esferas. Não temos as exceções. Já vimos, então, número 6, letra C. Uma questão bem feita, interessante, para nós seguirmos aqui. Vamos, então, para a nossa derradeira e última questão. Constituem efeitos não automáticos da condenação por crime de abuso de autoridade, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Bora lá. Inabilitação e perda, lembra? Vamos seguir aqui. Letra A. A obrigação tornada certa de reparar o dano causado pelo crime. Não. Essa está lá nos automáticos, por mais que tenha que ter o requerimento do ofendido. B. A perda do cargo, do mandato ou da função pública em caso de reincidência. Pô, perfeito. Letra B. E se a gente ficou em dúvida, a gente segue. A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública. Vejam que as duas repetem, perfeito, exclui o emprego público, porque emprego público não está aqui, mas aí vai ser por 20 anos. Não. Qual é o prazo? 1 a 5 anos, a pena de estelionato. Lembra? Letra D. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Não é o caso de nenhum efeito da sentença aqui. Então, número 7, letra B. Queridos, se foi, encerramos a nossa aula de hoje, encerramos a aula sobre abuso de autoridade, certo? É uma lei, como já tinha dito para vocês antes, que na ideia de como as questões são cobradas, razoavelmente fácil. Tá? Claro, óbvio, estou comparando com as coisas mais difíceis. Tem como ter complexidade, como quase que toda a matéria, certo? Mas vocês viram que as cobranças não são tão problemáticas, tirando as incompetências das formas de questionamento, que isso sim nós acabamos tendo aqui, tá? Vamos lá então, terminamos a aula de hoje, então desejando sempre aquela força, aquela resiliência, desejando muita bunda na cadeira, porque é só estudando que a gente consegue apreender a matéria.
eu me despeço de vocês. Grande abraço e até uma próxima oportunidade. Fui!